Sou professor da Rede Força Máxima, trabalho na unidade da Penha Circular. Hoje a gente vai continuar falando sobre o governo democrático pós-Estado Novo. Nós já falamos do governo de Dutra, falamos do governo de Getúlio, falamos do governo de Juscelino e agora a gente vai falar do governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele vai herdar aí de Juscelino Kubitschek uma grande dívida, né? O país vai estar aí sendo um grande devedor por conta dos empréstimos feitos, né, no governo de Juscelino Kubitschek. Afinal, construir uma cidade do zero custa muita grana. Então, o Jânio Quadros ele vai ter uma política, né, para tentar conter a inflação, né, vai ser uma política de austeridade. Só que, para além disso, né, antes da gente falar sobre isso, ele vai ser um político muito excêntrico. Por que excêntrico? A gente vai ver daqui a pouco. Mas ele vai ser um cara excêntrico, o seu governo vai ser um governo polêmico, o seu governo vai ser um governo muito diferente do contexto da Guerra Fria. A gente vai ver que ele vai tomar atitudes e medidas que vão ir contra o que um bloco pregava. Lembrando que a Guerra Fria, aí a gente tem a divisão entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Então ele vai tomar uma série de medidas de maneira independente. E isso vai gerar uma grande polêmica no seu governo. Beleza? Então vamos seguir aqui e vamos agora entrar de Jânio Quadros. Período democrático, Jânio Quadros. Antecedentes. Jânio Quadros era um político carismático e conseguiu capitalizar o descontentamento da sociedade e encaixá-lo em seu projeto político. Né? Ou seja, a carisma é uma das características dos chamados governos populistas. Né? Esse período democrático aí, que vai do fim do Estado Novo até o golpe militar de 64, ele é chamado também de período populista na história do Brasil. O exemplo máximo de populismo é Getúlio Vargas. Né? Não tem aí um político mais carismático do que Getúlio. Mas, nesse período, né? Obviamente falando. Mas Jânio Quadros também vai ser um cara bem carismático. Os eleitores vão ter uma certa empatia com o Jânio. E ele vai conseguir aí, como a gente falou, capitalizar, né? Ganhar em cima do descontentamento da sociedade e encaixar no seu projeto político. Ele vai ser eleito aí com o apoio da UDN. Lembra aí a UDN fazendo sempre oposição, né? Fez oposição ao governo Dutra, fez oposição ao governo Vargas, fez oposição ao governo Juscelino, e agora eles têm um representante do executivo que eles estão apoiando. Beleza? É uma plataforma de governo aí que vai favorecer a classe média, e o seu programa, o programa de governo de Jânio Quadros, é pautada aí pelo combate à corrupção e à inflação. Jânio Quadros também vai ser um grande crítico de Juscelino, né, do presidente que o antecedeu. Por quê? Né, Juscelino aí foi eleito pela coligação PTB e PSD. Lembram? Tranquilo? E a UDN ela era oposição ao JK. E Jânio Quadros vai receber o país de JK com uma grande dívida externa. O Brasil vai estar devendo muito. Né? Construir Brasília vai aumentar a disparidade entre as regiões, vai aumentar a dívida externa, já que o desenvolvimento da era de Juscelino está atrelado ao capital externo. Ou seja, o Brasil pegava dinheiro emprestado, aumentando a sua dívida. Tranquilo? Isso vai levar a uma série de desdobramentos, como, por exemplo, o aumento da inflação, que é a desvalorização da moeda nacional. Jânio Quadros vai ter que combater ou tentar combater
essa inflação. E as medidas não vão ser medidas populares. Beleza? Ele é um político de carreira. Ou seja, ele começa como vereador e vai galgando os cargos políticos até chegar à presidência da República. Então, ele é um cara que está na política desde sempre. E a vassoura foi o símbolo da sua campanha eleitoral. Ele afirmava que iria varrer a corrupção do país. Tranquilo? E essa era aí o mote da campanha de Juscelino Kubitschek. Aqui a gente tem a musiquinha da campanha. Vamos acompanhar pelo menos o primeiro trechinho dela aí, né? Vamos lá. Vale, 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 Sassoninha. Vale, vale, a bandeira. Já tá cansado de sofrer dessa maneira, diante de quadros de esperança desse povo abandonado. Zoada essa foto, né? Beleza? Aí ela se repete e fica... Mas essa é a musiquinha da campanha de Jânio Quadros. Essa foto aí, ela é uma foto emblemática, uma foto muito importante, que a gente vai ver que a aproximação aí do Che Guevara e de Jânio Quadros, né, uma atitude do seu governo, vai levar aí a um olhar duvidoso do bloco capitalista, dos apoiadores dos Estados Unidos. Beleza? Vamos seguir então. Falando agora do governo de Jânio. O governo excêntrico. Governava por bilhetinhos. O que isso significa? Ele escrevia bilhetes e esses bilhetes tinham as ordens do executivo. Ele mandava bilhete para os seus ministros e para os seus apoiadores. Beleza? Fazendo uma analogia, seria como se nós tivéssemos um presidente que governasse através de mensagens de WhatsApp, né, de bilhetes online. Beleza? Também o governo dele é marcado por proibições. O que isso quer dizer, proibições? Ele vai tomar uma série de medidas que deveriam ficar em segundo plano do executivo, porque ele teria medidas mais sérias e decisões mais emergenciais a serem tomadas. Por exemplo, ele vai proibir os jogos de futebol durante a semana. Ele vai proibir o uso de biquíni nas praias, o uso de maiô no concurso de beleza. Ele vai proibir, aí eu vejo de maneira acertada, as brigas de galo. Mas, mesmo achando que é de maneira acertada, eu acho que o executivo não deveria estar envolto com isso. Ele foi um cara excêntrico, de fato. Tranquilo? Mesmo eleito com o apoio da UDN, Quadros bloqueou a remessa de lucros internacionais. O que isso quer dizer? Ele foi eleito pela UDN, a UDN ali era vinculada aos Estados Unidos, tinha ali aquela aproximação ideológica. Jânio Quadros vai ter um governo aí que vai governar para a classe média. E ele retoma, olha aí uma das polêmicas aí do seu governo, ele retoma um projeto do governo varguista. Lembra que Vargas tentou lá, no seu governo democrático, restringir a remessa de lucros de empresas internacionais. Então, Jânio Quadros ele vai retomar esse projeto varguista. Olha só que contradição. Ele tem o apoio da UDN, que é historicamente anti-Vargas, oposição a Getúlio a todo momento, e ele vai tomar atitudes vai retomar um projeto-lei que surge na era democrática de Vargas. Tranquilo? Vamos lá.
Internamente, reprimiu os movimentos camponeses, o movimento estudantil e controlou os sindicatos. Então, ele vai ter uma repressão também aí dos movimentos sociais dentro do governo de Jânio Quadros, dialogando bem aí com a ideia do que a classe média deseja. Tranquilo? Para combater a inflação, falamos aí da inflação herdada do governo Juscelino Kubitschek, tomou uma série de medidas austeras. Né? Aí são medidas antipopular. Congelamento do salário, restrição de crédito, corte de subsídios federais e desvalorização da moeda. Né? São medidas aí que vão tentar combater a crescente inflação dentro do seu governo. São medidas que não vão agradar a população como um todo. Mas parece que essa foi a solução encontrada por Jânio Quadros e sua equipe econômica em tentar frear o avanço, né, da inflação. Período democrático, da política externa à renúncia. Ele era adepto, ele vai utilizar uma política chamada de política externa independente. O que significa isso? Né, em Bandung, né, vocês vão estudar isso quando estivermos falando sobre descolonização tardia, em Bandung vai surgir uma conferência que vai aparecer um novo bloco de países. A gente vai ter o primeiro mundo aí liderado pelos Estados Unidos, o segundo mundo liderado pelo socialismo soviético e o terceiro mundo, que são os países subdesenvolvidos. A gente vai entender que os países que vão compor ali o terceiro mundo estão procurando uma alternativa de desenvolvimento, mas não atrelada ao capitalismo ou ao socialismo. É uma vertente independente. Essa política externa aí de Jânio Quadros, independente, ela dialoga perfeitamente com o discurso do terceiro mundo. Tranquilo? Então, ele vai manter relações com o capitalismo norte-americano, mas ele também vai retomar negociações com os países do bloco socialista. Ele vai retomar conversas com a China, ele vai dialogar com Cuba, com a União Soviética, com o bloco socialista, ele vai manter relações econômicas com os dois blocos. Essa atitude do seu governo vai gerar, então, uma desconfiança de setores nacionais que apoiam os Estados Unidos. Tranquilo? Ó, reatou relações com vários países do bloco socialista. A gente está aqui falando do contexto de Guerra Fria, do mundo polarizado, dividido entre aqueles que são adeptos ali do modelo de vida capitalista liderado pelos Estados Unidos e do modelo socialista liderados aí pela União Soviética. Nós temos blocos antagônicos que causou, por exemplo, a divisão da Alemanha. Né? E a Alemanha é dividida em dois blocos, uma parte capitalista e uma parte socialista. Então, Jânio Quadros ele vai tentar manter relações com os dois blocos, relações econômicas com os dois blocos. Tranquilo? Outro fato polêmico do seu governo foi a condecoração de Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Aquela foto que eu mostrei para vocês lá durante a música. Né? Cuba tinha acabado de fazer a sua revolução. Tinha se tornado um país socialista, apoiado pela União Soviética. E Cuba está o quê? Do ladinho, coladinho com os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos basicamente vai ter um país socialista quase na frente do seu quintal, do outro lado da rua. E então, Jânio Quadros, ele
condecora com a Ordem do Cruzeiro do Sul, uma das maiores, se não a maior honraria que o Brasil concede, um revolucionário socialista. Isso vai gerar uma indignação absurda da oposição, daqueles setores que apoiam os Estados Unidos vão olhar para Jânio Quadros e vão rotulá-lo como socialista, como um cara que está planejando o fechamento do Congresso para rolar, para fazer um golpe. Beleza? Então ele vai ser rotulado como um cara que quer fazer um golpe. Carlos Lacerda, ele aí novamente, só que agora ele é governador da Guanabara. O Rio de Janeiro era dividido, né? Estado da Guanabara e Rio de Janeiro. Acusou o presidente de estar tramando um golpe para o fechamento do Congresso. Carlos Lacerda ele vai aos meios de comunicação, faz pronunciamentos contra Jânio Quadros. Olha lá, lembrando o seguinte, Carlos Lacerda da UDN. Jânio Quadros foi eleito com o apoio da UDN. Então ele está, em vez de ele seguir, né, a sua base ali que o apoia, ele começa a tomar uma série de atitudes, digamos, independentes. Né? A busca aí por saída, né, por manter relações econômicas com o bloco socialista e com o bloco capitalista. A busca por a condecoração de Che Guevara. Isso vai levar à perda e à desconfiança, o apoio da classe média. Tranquilo? Vamos lá. A crise sucessória. Olha só o que rola aqui no governo de Jânio Quadros. O seu vice, João Goulart, aquele mesmo que no governo de Vargas, democrático, propôs o aumento de 100% do salário mínimo, aquele que foi vice de Juscelino e agora é vice de Jânio Quadros. João Goulart, né, pertence ao PTB. Ele estava numa missão diplomática da China. China socialista, maoísta, tranquilo? E nesse momento em que João Goulart está na China, Jânio Quadros, ele renuncia à presidência da República. Mas ele renuncia com uma jogada. Ele acreditava que os ministros não aceitariam a sua renúncia. E ele voltaria aclamado pelo povo. Só que não rola isso. Né? Ele vai renunciar. Os ministros vão aceitar a sua renúncia. O deputado Pascoal Mazzilli torna-se presidente interino no Brasil. E os ministros das 3 forças armadas, aqui, Marinha, Exército e Aeronáutica, vão decretar estado de sítio. Por quê? Os ministros, os militares, a UDN, não vão querer que João Goulart assuma a presidência do país. Eles não vão querer Eles vão rotular João Goulart de socialista, de comunista. Por quê? Porque ele está na China socialista. Beleza? Então vai ter todo um trâmite, uma divisão, uma polarização do país para evitar que João Goulart assuma a presidência da República. Tranquilo? Vamos seguir. Ocorre uma cisão político-militar no Rio Grande do Sul. O general Machado Lopes declarou ser favorável à manutenção da ordem constitucional.
O que significa isso? Manutenção da ordem constitucional. É que se o presidente renuncia, o seu vice deve assumir, já que o seu vice foi eleito. A Constituição prevê isso. Aí a gente vai ver uma campanha chamada de campanha da legalidade. Se Jânio Quadros foi eleito e o seu vice, João Goulart, também foi eleito de maneira democrática, ao renunciar, o vice deve assumir. Então, a gente vai ter aí parte das Forças Armadas favoráveis à ordem constitucional, né? Não, João Goulart deve assumir, e aqueles que falam que ele não deve assumir. Então, a gente vai ter aí um racha político-militar no país. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, ele vai criar uma campanha chamada de Campanha da Legalidade. Brizola, ele vai às rádios, ele vai nos meios de comunicação no Rio Grande do Sul e convoca a população para que apoie João Goulart. João Goulart ainda está na China. Ele não tinha voltado para o país. Tranquilo? Depois aí da manifestação do general Machado Lopes e da campanha do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, João Goulart retorna para o Brasil. Só que ele retorna direto para Santa Catarina, para o local que o apoiava. Beleza? Então, tem uma polaridade aí que só vai aumentando com o decorrer dos anos. Né? A gente viu aí ao longo desse período democrático, a gente pegar lá no governo Dutra, a aproximação do Brasil com os Estados Unidos fez o quê? Fez o PCB ser colocado na ilegalidade. Novamente, a gente fala aí de Vargas. No governo Vargas, o atentado da Rua Tordeleiro, a morte de um membro das Forças Armadas, fizeram com que a oposição se articulasse, fizesse uma pressão no governo, que aí culminou com o suicídio de Vargas, e ele conseguiu reverter de maneira momentânea, né, essa questão aí, o jogo a seu favor. Depois a gente tem o governo JK, que é a chegada de fato das indústrias no país, a aproximação total com os Estados Unidos. E agora a gente, com os países socialistas, né, o Brasil não tinha mais relações desde lá do governo de Dutra. E agora a gente vai ter um presidente que estava tomando uma série de medidas independentes. Ou seja, todo o discurso de medo e até o discurso de ódio, né, contra os socialistas, os comunistas, vão voltar a aparecer de uma maneira mais enfática. Mas lembrando o seguinte, João Goulart não é socialista. Ele estava fazendo uma visita diplomática à China. Tranquilo? Mas isso é só um motivo para que não tenhamos um herdeiro direto de Vargas no poder. João Goulart, ele está no PTB. Ele é o herdeiro político de Getúlio. As forças conservadoras, a UDN, né, que historicamente são aí contra Getúlio, não vão querer que um herdeiro político de Getúlio governe o país. Daí tem essa polarização gigantesca. Tranquilo? O medo de uma guerra civil fez com que os Estados Unidos tentassem convencer os militares sobre a posse de Jânio. Ou seja, de João Goulart, desculpa. Né? Não é Jânio, é de João Goulart. Ou seja, até os Estados Unidos interveio na questão aqui para que a legalidade, para que a Constituição fosse cumprida. Se ele foi eleito, ele precisa ser empossado. Então, depois de muita negociação,
se chegou à solução encontrada, que foi o chamado parlamentarismo. O João Goulart, ele seria empossado presidente do Brasil, mas também haveria um parlamento e um primeiro-ministro, ou seja, o poder do presidente seria limitado pelo primeiro-ministro. O parlamento do país vai durar pouco tempo. O parlamento vai durar de 61 a 63, quando se faz o plebiscito e a população vota pela volta do presidencialismo. João Goulart foi empossado presidente em 7 de setembro de 1961. Tranquilo? Então, a gente vai ter aqui nesse período democrático, nós falamos de Dutra, de Vargas, Juscelino, Jânio Quadros e vamos falar de João Goulart. Pouquíssimos terminaram o seu mandato. A gente pode falar de Dutra, que termina o seu mandato. Vargas se suicida antes de terminar o mandato. Juscelino consegue terminar. Jânio Quadros renuncia antes do fim do seu mandato. E João Goulart, que vai assumir como vice, também não vai terminar o seu mandato por conta do golpe militar que vai ocorrer no seu governo. Tranquilo? Então, dentro de um período democrático da história brasileira, a gente vai ter pouquíssimos presidentes que vão conseguir aí terminar o seu mandato. Tranquilo? Então, gente, com isso nós terminamos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E até a próxima.